Fala pessoal, eu sou Rodrigo Solano, estamos começando mais um podcast CR Mall, um conteúdo produzido para você do mercado de shopping, para lhe ajudar nas tomadas de decisão e principalmente trocar experiências, que é o que a gente mais gosta de fazer. Participando aqui comigo mais uma vez, Braga Júnior, CEO e fundador da CR Mall, há mais de 20 anos no mercado de shopping. Muito bom bater mais um papo aqui com você. Obrigado, Solano. É um prazer estar aqui com você novamente. Você que tem conduzido tão bem os nossos bate-papos aí. Vamos falar hoje sobre CRM. A nossa paixão está no nosso nome, né? CRM e Mall, CR Mall. Nós nascemos para isso, vivemos isso, somos apaixonados por isso e, como você disse, há mais de 20 anos vivendo isso diariamente nos shoppings, nas empresas. E vai ser muito bom trocar esse papo com você hoje. Eu vou começar falando sobre o tema que, assim, eu tenho que ser muito sincero. Eu acho que CRM, para mim, dentro de tudo que a gente faz, todas as soluções que a gente entrega, eu acho que o CRM, para mim, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque, para mim, o CRM ele é atemporal. A gente fala sobre muita inovação, a gente fala muito sobre como as tecnologias mudam o comportamento e o consumidor e a forma de fazer campanhas, de fazer ações presenciais ou digitais, mas essa gestão de relacionamento com o cliente, né, traduzindo um pouco o termo, ela é perene. Independente se eu faço uma ação física ou digital, independente se eu faço um evento presencial ou alguma coisa online, o trabalho com os dados e a manutenção do relacionamento com os clientes, ela é atemporal. Então, eu queria começar falando, e eu ouvindo de você, Braga, a tua opinião sobre como os clientes e como os shoppings podem diferenciar, porque muita gente acha que CRM é fazer campanha, sabe? Talvez pelo termo em inglês, não sei o que pode ser, mas muita gente pensa, pô, eu tenho CRM porque eu faço todas as minhas campanhas. Faço campanha de mães, de namorados, de Natal, de pais. O que seria, de fato, a grande diferença entre trabalhar bem um CRM e fazer só campanhas? Ótima pergunta, Solano. Vamos lá. CRM, do inglês, né? Customer Relationship Management, que é gestão do relacionamento com o cliente. E quando você fala de uma confusão em fazer campanhas e CRM, quando nós fazemos uma campanha, nós estamos também fazendo uma gestão do relacionamento com o nosso cliente. Uma campanha bem feita, uma campanha bem comunicada, uma campanha sem a possibilidade da pessoa enfrentar filas ou ter gargalos no atendimento, a gente está ali tirando a fricção e fazendo uma boa experiência. É um carinho que nós estamos fazendo com o cliente, fazer uma boa campanha. Mas é claro, existem várias outras fontes de dados e pontos de contato do cliente com o shopping. Nós estamos focando aqui em shopping, né? Então, pensando no ecossistema shopping center, quantas vezes as pessoas têm contato com o shopping? São várias, né? A gente pensar um saque, num achados e perdidos, num fraudário, num simples concierge, e numa conexão com Wi-Fi, nos eventos, nas promoções. Então são muitos os pontos de contato do cliente. E a gente está falando do cliente final com o shopping, mas também não podemos esquecer da importância da relação entre shopping e os lojistas, que são os gerentes, os vendedores e tudo mais. Então o CRM, ele envolve toda essa gestão de relacionamento do cliente com o shopping. E a campanha, ela acaba sendo a cereja do bolo e o ponto onde tem mais interação dos clientes com o shopping, onde o cliente é mais impactado para dizer quem ele é, quanto ele gastou, em que loja, que produtos compraram, e aí a partir de um processamento nosso, geramos ali os benefícios e trazemos esse empurrão para o consumo e essa boa experiência de consumo. A campanha, ela não está desassociada do CRM de maneira nenhuma, né? Como você comentou, as campanhas promocionais, elas talvez sejam o maior boom de captura e de coleta de dados para se poder trabalhar a gestão de relacionamento com o cliente. Mas eu acredito que a campanha promocional é como se fosse uma forma da gente conhecer muito do comportamento de compra do cliente, né? E os demais módulos de CRM, da gestão de relacionamento com o cliente, de um sistema de CRM de fato, eles nos possibilitam você conhecer talvez outras coisas do comportamento desse cliente que vai além da compra. Então, por exemplo,
eu não vou entrar na resposta, que eu queria ouvir isso de você, mas as diversas outras oportunidades, como você já citou, do evento, como talvez de um empréstimo de carrinho, quais as principais oportunidades e talvez dados coletáveis com outros módulos que o CRM oferece, que quem faz só campanha tá deixando de pegar, tá deixando de conhecer desse cliente final? Ótimo. O CRMOL surgiu de um trabalho universitário. O meu trabalho de graduação ali, que teve toda a teoria. Então teve estudos, teve livros baseados de marketing, né? Kotler e tudo mais. E nós falamos que é um sistema de informação de marketing e um sistema de apoio à tomada de decisão. O sistema de informação de marketing é o SIM, né? Na teoria aí do marketing. Apesar de ter muitos anos, ainda é tudo muito atual o que se fala. A gente falou um pouco dessa parte, a primeira parte da captação de dados, mas nós temos mais duas partes importantes. Então, eu capturo dados, tanto das campanhas, quanto todos os pontos de contato do cliente com o empreendimento. Depois, nós temos um módulo de análise e segmentação. São os relatórios, os filtros, tudo que o estudo, a ciência, o pensamento nosso, a nossa intervenção em cima dos dados coletados são baseados em perguntas e respostas. Eu pergunto para o banco de dados, tenho uma resposta. Analiso, compreendo, faço outra pergunta, tenho outra resposta. E depois de tudo isso, em cima desses clusters, desses filtros, eu posso tirar relatórios deles, verificar o comportamento de compra, se eu estiver falando em segmentação de clientes, comportamento de compra, tirar alguns insights ou até preparar grupos para determinados eventos ou ações específicas de marketing. Então, primeiro passo, captação de dados, análise e segmentação, e o terceiro é usar os dados. Depois que eu uso os dados para tanto direcionar uma campanha, posso fazer um post baseado em dados, posso fazer um envio de SMS, e-mail marketing, usar um disparo de WhatsApp, ou criar uma campanha, um evento específico baseado no estudo que eu fiz. E após isso, entra a retroalimentação. Tudo bem, fiz o evento, fiz a campanha, fiz o disparo de mensagem, fiz o envio de e-mail, e tudo isso é mensurável. Se eu faço um disparo de e-mail, quantos % de abertura eu tive? Quantos cliques eu tive em cada link do e-mail que eu mandei? Nós temos também o percentual de entrega e interações em cliques em links, tanto em SMS quanto WhatsApp, que também é rastreável. E campanhas, nós vamos ter o rastreio baseado no sucesso e como foi a participação, né? Ou entrega de brindes, nós já falamos desse termo aqui em outras oportunidades, o breakage, quanto eu entrego de brindes para um público que eu segmentei e quantos % realmente utilizaram. A taxa de utilização, né? O termo breakage fala da taxa de trocas daquele índice. E todas essas informações, depois de eu usar para o marketing, retroalimento e volto a fazer pergunta para o banco de dados. Ele volta como mais uma fonte rica de dados. A gente estava falando de interações do cliente, mas eu também tenho a interação o sucesso das campanhas que eu fiz. E aí por aí vai. Então, o processo todo de CRM é muito importante. E a gente fala hoje, né, os números que 26% dos shoppings já tem programas de relacionamento e metade deles surgiram nos últimos 4 anos. E o feliz aniversário, que é o básico. Data de nascimento, nós temos praticamente todo mundo. Nós estamos usando essa informação para alguma coisa? Nós estamos parabenizando os clientes? Eu estou falando da coisa mais básica. Então, é legal que o básico seja feito e que nós nos debrucemos sobre esses dados, utilizemos eles no dia a dia e aí para chegar em um grande programa de relacionamento que aí não tem erro, é sucesso na certa. Isso me lembra muito o que a gente falou em outros podcasts, que era quando a gente perguntou, Braga, se você fosse dizer qual o primeiro passo para quem quer começar a estruturar a sua relação com o cliente ou sua automatização dos seus dados, qual o primeiro passo que você faria? E isso que você falou para mim é muito o primeiro passo, sabe? A gente vê muito shopping, muita empresa, às vezes pensando no fim e nem fazendo o início, né? O exemplo que você falou, tem shopping que quer fazer clube de fidelidade, mas para você fazer um disparo semanal ou diário de feliz aniversário, nem precisa de um clube de fidelidade, né? O banco de dados do CRM tem todas essas datas de nascimento.
Então eu acho bacana como não é só mudar o sistema, não é só instalar alguma coisa nova, é realmente mudar a cabeça da operação, né? De entender aquilo como algo importante. O importante é conhecer um bom sistema de CRM e comer ele com arroz, né? Literalmente. Ter ali, dominar os dados, fazer perguntas e respostas. Eu vejo aí nesse longo de tempo que nós estamos trabalhando, nesses últimos 20 anos, pessoas que se apaixonaram por isso, e viveram isso, e que hoje são superintendentes de shoppings. Então a paixão e o crescimento dele veio de ir perguntando para o banco de dados e usando isso para apoio e tomada de decisão. A gente está falando aqui, inicialmente, de gestão de relacionamento com o cliente, mas nós temos também as análises no banco de dados aqui de análise de mix, que são muito ricas também para apoio e tomada de decisão em termos comerciais. Qual loja eu vou trazer? Qual loja que cabe bem no meu mix aqui? Qual loja que faltaria? Quando a gente fala em grupos de shoppings, poxa, se eu tenho aqui no meu shopping, com tanto de ABL numa cidade de tantos mil habitantes, que essa operação está indo bem e ela tem o mesmo público de uma outra loja que eu tenho nos 2 shoppings. Pô, é muito provável que ela vá bem também nessa outra praça, que ela falta ainda. Então, até isso é muito possível de utilizar. E nós vemos também exemplos práticos de shoppings que planejam expansões usando os dados do CRM. E um deles aí, não vou citar o nome, mas é um shopping grande da região de São Paulo, fez uma expansão e ela fez toda a locação usando os dados e 6 meses depois, todas as operações estavam maduras já, indo bem, vendendo. Poxa, isso não Muito tem bom. preço, né? Porque essa parte é muito ruim trazer uma operação que vá mal, né? Se nós pudermos escolher a operação e acertar na mosca que ela vai bem numa expansão, isso é o sonho de todo empreendedor de shopping. Muito bom. Embora o podcast seja um podcast CRMOL, que é a empresa que está produzindo esse conteúdo, mas aqui a gente não está falando só sobre CRMOL, a gente está falando sobre tendência, está falando sobre o mercado de shopping, e muita coisa do que a gente fala aqui, sei lá, talvez sejam só opiniões minhas ou sua, né? Mas quando a gente fala sobre CRM, é inevitável a gente atrelar a marca CRMOL, que assim, dentre as marcas e players que atendem shopping center, sem o menor falsa vaidade, eu acho que a CRMOL realmente tem esse quê da tradicionalidade, né? Estar há mais de 20 anos trabalhando com CRM para shopping, ter o nome CRM dentro da sua marca é um DNA muito grande nosso. Então, talvez seja um pouco inevitável agora falar sobre o produto CRMOL, mas eu queria que você me falasse, que também serve como tendência para o mercado, que ações simples, que talvez sejam funcionalidades do sistema de CRM, né? Que ações simples do dia a dia, como empréstimo de carrinho, como outras coisas e outros módulos que o sistema oferece, podem trazer informações estratégicas que talvez nem se olhe com tanta atenção por achar que isso não é tão importante quanto uma campanha, mas que coisas simples do dia a dia, do contato cliente-shopping podem trazer informações estratégicas para o shopping. Vamos lá. Nós temos aí diversas oportunidades de conhecer melhor o cliente usando o nosso sistema de CRM. O cliente, quando ele interage conosco, ele está sempre falando um pouco sobre o comportamento dele em outras linhas, né? Se nós falamos em uma interação, por exemplo, com um fraudário, é muito provável que ele tenha uma criança em casa, ou um sobrinho, ou alguma coisa. Até essa relação de parentesco nós gravamos ali. E essa informação, ela é viva, ela é dinâmica. Agora eu tenho um bebê, daqui 5 anos eu tenho uma criança, daqui 10 anos eu tenho um pré-adolescente em casa. E poxa, isso tudo é informação válida e junto com a parte de comportamento de compra e até o carrinho de compras que agora nós capturamos dos clientes, são informações muito relevantes. A gente sabe, na teoria do marketing, aquela máxima, né, do Walmart, se eu não me engano, de que quem compra fraldas, compra cerveja. São as análises que os supermercados já fazem há muitos anos, principalmente no mercado americano, mas hoje nós fazemos isso também no Brasil, não tem supermercado que não faça isso, e que ele defina como os produtos vão ficar nas gôndolas. Existe uma ciência ali
trazendo de novo fralda cerveja, que é óbvio, é conhecido. Tudo bem, se quem compra fralda compra cerveja, provavelmente a gôndola da cerveja ela é disputada pelas marcas para ficar perto da fralda, às vezes num canto ali perto, que não tem nada a ver um departamento com o outro, né? Então isso valoriza. E como que nós podemos fazer isso? Em cima do nosso mix. Como que nós podemos analisar isso em cima do mix? De que quem compra... Nós já fizemos esses estudos de mix. Até um aqui genérico, dos 100% dos clientes que compram no Boticário, por exemplo, 20% compram na Cacau Show. Interessante. É um dado que foi tirado. Isso eu já vi em vários lugares acontecendo. Pode ser que tenha uma variação ou outra ali, mas e se eu analisar esse comportamento de compra de todo o meu mix? De todo mundo que compra aqui, onde compra também. Essa análise, ela permite ver a importância das lojas, a força que ela tem em cooperar com o empreendimento shopping. O quanto que ela atrai clientes. Tá. Braga, mas quem atrai cliente para o shopping são as âncoras. São sim, concordo. As âncoras elas têm uma metragem quadrada grande, eles geralmente têm uma negociação de aluguel média mais baixa e têm diversos benefícios. E são muito agressivos nos preços. Agora, o equilíbrio do mix é muito importante. E olhar para o CRM para trazer esse equilíbrio e trazer o que o consumidor realmente quer é muito importante. Nós falamos do fraudário, mas nós temos ali o achados e perdidos. É mais uma oportunidade do cliente se cadastrar e falar um pouco sobre ele. O saque, ele também dá um termômetro de insatisfação ou dos problemas que acontecem, que direciona todas as operações do shopping. Nós temos aí as possibilidades de criar metodologias de vistoria das torneiras de cada banheiro, da escada rolante, das manutenções, de entrar tudo ali e eu saber, poxa, essa escada aqui está dando muito problema, ela já tem mais de 20 anos, eu preciso investir nisso. Preciso falar com o empreendedor, eu preciso fazer uma chamada, seja lá o que for. Daí faz uma projeção, poxa, se a gente continuar investindo mensalmente em manutenção, nos próximos 10 anos já daria para a gente comprar outra escada. E essas decisões eu tenho certeza, elas são importantes e são usadas até para isso, para manutenção do equipamento. Então, os módulos de CRM, eles trazem ali muita informação, parece que não, mas explorar e navegar ali, comer com arroz, faz sentido e traz muito lucro. Quando eu entrei nesse mercado de shopping há quase 12 anos atrás, e eu me debrucei para estudar, né, sobre o que é o CRM, o que talvez o CRM possa trazer para os shoppings e para os clientes que contratam, eu sempre tento enxergar a máquina e a tecnologia da maneira mais coloquial possível, né? No nosso dia a dia, transformando talvez informação técnica em informação comum, fácil de se entender. E para mim o CRM, ele é como se fosse, vou usar um termo meio velho que eu acho que nem existe hoje, é aquela caderneta da escola, sabe? É como se fosse o 360 geral sobre aquela pessoa. E quanto mais eu conheço daquela pessoa, melhor eu trabalho com ela, né? Então, por exemplo, campanha, que é o grande boom. Na campanha eu descubro ali onde aquela pessoa mora. Poxa, se aquela pessoa gasta mais de R$500 num período de um mês, eu sei esse comportamento. Se essa mesma pessoa vai lá e pega um carrinho de bebê no empréstimo, eu sei que ele tem ou um filho ou alguma criança no entorno dele. Isso é mais informação importante. Se esse cara é um cara que sempre faz reclamação no saque, ou então elogios, eu vou saber, pô, esse é um cliente problemático, ou esse é um cliente que é parceiro do shopping. Se o shopping faz evento pet, palestra, desfile, e esse cara tá sempre presente, esse CPF, né, vou trocar aí o termo, a gente consegue entender, pô, esse cliente ele vem pra cá só quando tem promoção, ou ele é um cliente que tá no dia a dia com a gente? Então, pra mim, a magia do CRM e o que brilha meu olho, assim, quando eu falo muito com os clientes, pô, além da campanha, vamos ver sobre o CRM também, porque pra mim o CRM é uma forma de você conhecer o cliente inteiro, sabe? Não só quanto gasta, que é muito importante, a gente quer aumentar gastos para os shoppings, para os lojistas, mas como é a relação dele com o shopping, sabe? Isso pra mim, assim, é o mais encantador do CRM. Você falou uma palavra 360, essa é a palavra, uma visão 360. Eu sei todas as interações do cliente com o shopping. A gente está falando de participação de campanhas, participação em eventos,
utilização dos serviços oferecidos pelo shopping. Dá para pensar também num link de uso de estacionamento, que é uma informação relevante. Quanto tempo em média ficam os carros parados aqui? Dá para aumentar em meia hora, diminuir? O que nós vamos fazer? Ou fiz alguma ação e aumentei em 1 hora o tempo de permanência e consequentemente, do consumo. E hoje muitos shoppings estão com coleta automática da placa do carro, né? E essas Sim. placas podem ser atreladas a CPF num CRM, a depender de uma integração ou coisa do tipo. Sim, já fizemos esses tipos de integração com sistemas de estacionamento e nós conseguimos, a partir dali, linkar tempo de permanência, uma informação muito rica, uma informação que não sei se todo mundo já usa isso ou já pensou nisso, mas o tempo de permanência do carro, e depois nós podemos até filtrar. Eu quero segmentar os clientes que ficam de mais de 3 horas no shopping, ou que ficam de 1 a 2, e trabalhar esse tempo de permanência. Isso é muito relevante. Ou até pensar assim, tá? Qual o perfil do cliente que fica, em média, 1 hora? Ou são as pessoas mais novas, mais velhas? Isso tudo é possível descobrir. Então, esse 360 é a chave. Nós temos, é uma visão literalmente 360. Quando você clica no tempo, na linha do tempo de um cliente, você vai ver tudo ali. E não só a parte operacional do mall, também como a parte operacional dos dados, que é um termo que nós falamos pouco aqui ainda, que é a questão de gestão de LGPD, de anonimização, né? Então, quando o cliente interage com o shopping, ali é uma oportunidade de renovação dos termos de anonimização. Poxa, se ele nos permite se comunicar com ele, não sendo chato, né? Ele é um cliente, ele está se relacionando, ele assinou que ele quer ficar mais 1 ano ali, participando e recebendo as novidades do shopping. E isso tudo, até na linha do tempo, nós vamos ver tudo o que aconteceu, todas as interações. Quando que ele se cadastrou, quando ele assinou um termo, quando renovou, ou até quando foi anonimizado os dados. Que quando não permite, o sistema também faz isso de forma automática, mas nós não sabemos mais quem é a pessoa, mas todas as informações demográficas e estatísticas nós não perdemos quando fazemos essa anonimização. Eu queria até abrir uma brecha do Papo CRM, que nem é muito fora, mas eu acho que está presente nesse processo, que a gente fala muito sobre dados, coleta de dados, relacionamento, interação com o cliente. E, em paralelo a isso, a CRMOL fala muito sobre o DNA de inovação, e normalmente as inovações e novidades são vistas quando são externas, quando são um novo formato de campanha, uma nova solução. Só que existem as inovações e adaptações necessárias internas. E você falou agora sobre algo que a gente realmente discorreu pouco nesses dias de papo, que é LGPD, né? Então, assim, quando eu converso com os clientes, e às vezes eles perguntam quais as novidades do sistema, uma das grandes novidades é o módulo de gestão de LGPD, o módulo de gestão de consentimento. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho o quanto a CRMOL tem atrelado a esse DNA de inovação, não só a inovação, talvez aquela que é visível, porque traz uma gamificação interessante para uma campanha, mas também a inovação para trazer segurança, busca pela ISO, entre coisas que são muito importantes também no background de quem trabalha hoje com a bola da vez, que é dados. A coisa que mais se gera burburinho e discussões é a utilização indevida dos meus dados, contato que eu não permiti ter sido feito. Então, queria que você falasse um pouquinho da preocupação da CRMOL e dessa inovação invisível, mas que é necessária também. Vamos lá, vamos falar um pouco de LGPD. Como você disse, uma inovação invisível. Nós começamos a nos preparar aí, a preparar todo o sistema para a gestão das políticas de LGPD de cada um. Então, contratamos consultorias, estudamos o assunto a fundo e ficamos aí praticamente todo o período da pandemia trabalhando nessa inovação que era necessária. Não, era impossível continuarmos trabalhando no mercado sem nos adequarmos à LGPD. E fizemos um sistema que ficou fantástico, atende praticamente todas as demandas que um shopping, uma empresa tenha em relação à utilização de LGPD, às políticas de LGPD, e evoluímos muito e vimos aí
isso começar a ser utilizado massivamente e analisado nos últimos 2 anos. Então, os grandes grupos que nós atendemos, todos eles adaptam, nos passam a política e nós configuramos o sistema de acordo com a política. E o sistema é todo automático. Vem o pedido, tem os termos de análise e todos os dias é possível ver as próximas anonimizações que irão acontecer por não renovação, por exemplo. Tá? E, como eu disse, as oportunidades no CRM são as dos contatos do cliente com o shopping, tanto nas promoções quanto nos módulos de CRM, são oportunidades de renovação desses termos de aceite. Uma outra coisa muito importante que nós investimos muito nos últimos 2 anos é a implementação da ISO. São 2 ISOs que nós estamos implementando. A ISO 27001 e a ISO 27701, que é a ISO da segurança da informação e a ISO da privacidade dos dados. Então, isso também movimentou demais a nossa empresa, todos os departamentos, todos, sem exceção, desde o Facilities até o RH, infraestrutura, desenvolvimento, para nós termos o compliance na segurança dos dados. Isso é algo que nós sempre nos preocupamos, nunca sofremos nenhum incidente, nunca tivemos perda de dados de clientes ou nunca tivemos um vazamento de informação ou uma invasão, por exemplo. Isso a gente pode falar aí com muito orgulho. Nós sabemos que isso já aconteceu no mercado. Isso é muito ruim. Mancha a credibilidade de todos. Não que isso nunca possa acontecer. Isso pode acontecer. Mas caso aconteça, nós também temos todos os processos para mitigar e aliviar os problemas que isso pode acontecer. Não existe sistema passível, que não seja passível de alguma invasão, né? A gente vê a NASA sendo invadida, os sites de tantos governos, inclusive o brasileiro, acontece isso, mas nós nos preocupamos e cuidamos disso com muito carinho mesmo. Eu acho muito bom ver a evolução e a mudança, não é no comportamento, mas é na importância que é dada ao assunto e tudo que a gente passou estando dentro de uma empresa de software que trabalha com shopping center, né? Porque quando veio a LGPD, que foi bem paralelo ali com o período de pandemia, acho que chegou num momento bem delicado, todo mundo patinava um pouco nisso, né? Caramba, como eu posso fazer adaptações no sistema, talvez, ou como o shopping pode continuar fazendo suas ações sem ter tanto risco. E foi um grande marco para a CRMOL quando a gente decidiu ter essa, eu vou usar essa expressão, essa dor necessária, que é quando você dispõe de um grande investimento, de talvez parar de investir em outras coisas por uma inovação invisível. Sei lá, enquanto o mercado talvez está esperando algo, poxa, não tem nenhuma funcionalidade nova que seja atrativa, que seja... A gente está dispondo de muito investimento para estar completamente em compliance com a LGPD. E hoje é bacana a gente ver a inversão desse movimento, que são clientes tendo essa preocupação, tendo essa consciência e perguntando agora de maneira efusiva, assim, olha, o sistema de vocês está em compliance com a LGPD? E aí a gente olha para trás e vê que vale a pena, né? O quanto que a gente está correndo atrás tanto dessas ISOs, que são a chancela, né, principal, é a chancela do serviço que foi feito, do trabalho que foi feito, mas hoje da gente ter um sistema de CRM completo em que todos os pontos de contato cliente shopping são circundados com a parte de consentimento, com a parte LGPD. Então, assim, é muito bacana estar preparado, porque a gente sabe que talvez algo que era só dos grandes grupos, hoje todo mundo está tendo essa preocupação, né? Que, poxa, eu não posso mais contratar uma empresa que não esteja em compliance com a LGPD, sabe? Talvez daqui a um tempo os shops tenham essa reflexão de, poxa, eu tenho que contratar uma empresa que tem essa ISO da segurança dos dados. Então é muito bacana saber que isso está mudando, essa cultura está mudando também neles, nos shoppings que sabem da importância disso. Sim, nós pensarmos que shopping vende muita segurança. Quem vai no shopping, nos grandes centros, e deixa as crianças ali, os adolescentes, às vezes passar uma tarde para ir no cinema e tomar um café, um sorvete, a segurança é algo caro também para o shopping. Eles investem muitas vezes em seguranças terceirizadas e todo mundo sente isso. Por mais que pareça invisível, é um investimento alto e que valoriza o nosso mercado, a segurança física do shopping. E vamos falar de outra coisa também, que é a parte de ajustes e limpeza.
também é muito importante, né? E também é caro manter um mall limpo, o shopping, os banheiros e tudo impecável. Quantas vezes nós estamos aí numa reunião, num café, com um gerente de marketing ou com um superintendente, que ele para e tira uma foto e manda para operações, olha, caiu um negocinho aqui e precisa ser limpo. Ou olha, tem um detalhe aqui na escada que precisa ser resolvido. Então, eles são grandes monitores, né? Ficam fazendo essa vistoria constantemente e fotografando. A gente vê esse carinho, esse amor que eles têm. E nós temos esse mesmo zelo pelos dados, que é o que nos compete. Onde nós contribuímos com o mercado de shopping é na gestão de dados e buscando uma melhor relação entre o shopping e uma experiência de consumo do consumidor. E essa segurança invisível, hoje ela é obrigatória, né? Não tem mais como não ter. É algo básico. Como a gente falou, às vezes o básico no CRM não é feito, mas o básico na segurança dos dados, nós estamos fazendo a tarefa de casa e nós vamos ser a primeira empresa de CRM do Brasil a ter a ISO 27001 e a 27701. E nós temos muito orgulho disso. Muito bom. Agora, Braga, falando sobre coleta de dados, com segurança e com consentimento, queria dar um passo à frente, né? Falando sobre os clientes que até trabalham de maneira correta o CRM. Uma vez esses dados coletados, como transformar isso em ações práticas? Que pode ser desde o simples, com o exemplo que você já citou do aniversário, ou algo mais rebuscado, mas assim, como transformar dados em ações práticas para que você olhe e diga, caramba, ter o meu CRM fez a diferença, sabe? Como transformar isso em ações práticas? Não, a gente falou de captação, análise e uso. E a análise, ela precisa do quê? De pensar. Então, aí vem a inteligência humana, não vamos nem falar artificial, para tentar buscar insights em cima dos dados coletados. Nós temos uma infinidade de informação, uma infinidade de perguntas que podem ser feitas ao banco de dados, temos as respostas e aí que entra a criatividade, a ousadia, a importância do profissional de marketing de utilizar bem o sistema para fazer boas perguntas, ter boas respostas e ali ter insights. Ah, mas Braga, eu tô sem ideia, não consigo pensar, nada está sendo feito. Tudo bem. Um apoio que a pessoa pode ter, o profissional pode ter é nosso. Vamos fazer uma análise junto, vamos fazer um bom treinamento, vamos comer com arroz de novo, né? O sistema de filtros, a parte de perguntas para o banco de dados, isso é muito importante. E além das perguntas para o nosso sistema, você vai ter ali os relatórios, as respostas, entra também a possibilidade de usar uma inteligência artificial para usar. Nós já estamos implementando as inteligências artificiais dentro do nosso próprio sistema de forma nativa. E aí ele vai também ajudar a dar esse empurrão e criar esses insights aos profissionais que têm dúvidas aí do que pode ser feito com esses dados. Mas nós falamos do básico, né? Nós temos o calendário CRMOL, né? Quem não tem ainda, entre em contato, vai ter o link na bio aí, o link aqui embaixo talvez, para pedir esse calendário nosso. E nós já estamos preparando de 2026. Ali nós temos todas as datas, desde as mais básicas, né? De Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. E Dia dos Pais, Dia das Crianças. Ali a gente já dá um tempo de, já tomou a decisão, tem um tempo de quando sugere-se começar o planejamento, até todas as datas comemorativas que existem, os dias dos profissionais, né? O dia do advogado, o dia do engenheiro, o dia do médico, o dia da secretária, o dia do hot dog, o dia do cachorro-quente, o dia da pipoca, o dia do café, enfim, são muitas coisas legais que dá para brincar. E o que tem sido feito muito mesmo, e que é um grande sucesso, é usar o módulo de eventos. Né? Tanto se fala, é tão claro isso, em qualquer congresso, que o shopping se tornou um centro de experiência. E o evento é muita experiência. Nós temos aí clientes que estão fazendo mais de 70 eventos por ano, utilizando o nosso sistema. É muito simples. A pessoa entra, cria um evento,
pode ter turmas, horários, ele já cria uma landing page com o cadastro das pessoas, já cria ali um ingressinho virtual para a pessoa poder participar do evento. E aí, desde eventos para criança até para degustações, adultos, desfiles, ou entrar no mall antes para ver uma novidade numa loja, ou fazer uma parceria com a loja mesmo, para a loja vai fazer um evento e o shopping apoiar nesse grande banco de dados para chamar as pessoas daquele público naquele evento. Então são muitas as possibilidades. E o mais importante, tanto na inteligência que a CR Mall entrega de dados, quanto usando a inteligência artificial, é perguntar, ter dúvidas. Perguntas geram respostas, que vão gerar ações, que vão gerar resultados, e mais perguntas, e mais respostas. E esse ciclo tem uma retroalimentação fantástica. Você falou um termo, o quanto a criatividade faz a diferença, né? E eu já falei isso em outro podcast, eu sou um grande defensor de que, embora as possibilidades do sistema sejam enriquecedoras, eu acho que é apaixonante o uso bem feito por pessoas, né? Por humanos. E o quanto é um diferencial para os shoppings que conseguem, a gente sabe como é a correria, como são as diversas funções para a equipe de marketing, mas o shopping que consegue ter alguém na sua equipe para ser, eu vou usar essa expressão, o pai ou a mãe do CRM. Alguém para se debruçar, mexer, fuçar e brincar com os dados. E eu gosto de trazer um exemplo de como ações simples, com criatividade, podem trazer diferença no resultado. Eu não vou citar nome de qual shopping, nem quem foi a pessoa, que, como eu falei, no futuro esperamos ter pessoas aqui de shopping, do mercado, para citar suas ideias e suas ações criadas por vocês. Mas teve um shopping específico que uma vez me perguntou assim: Solano, eu quero aumentar o número de carros que usam o meu estacionamento e que almoçam aqui no meu shopping. Como é que eu faço isso pelo CRM? A gente começou a se debruçar no que foi alimentado no CRM. Poxa, no CRM a gente tem o endereço das pessoas, a idade das pessoas, o sexo das pessoas, quanto elas gastam. Só que ela queria saber quem trabalha nos empresariais no entorno do shopping. Fiz, caramba, essa informação a gente ainda não coletou ela. Mas aí veio a criatividade simples, que foi usar um módulo do sistema, que são as enquetes. Então, esse shopping começou a aplicar enquetes, tanto nas campanhas quanto no dia a dia do shopping, com uma simples pergunta: você trabalha em algum empresarial no entorno do shopping? Para quem respondia sim, ela mandava a divulgação, né, sobre desconto no almoço, desconto na mensalidade de estacionamento. E segundo a própria criadora dessa ideia, simples, aumentou bastante o número de pessoas almoçando no shopping e como mensalistas de estacionamento. Então, eu sou muito apaixonado por ações simples que trazem resultados grandiosos, mas porque ela se debruçou sobre o sistema. Do que eu tenho aqui, como eu posso extrair essa informação que eu quero? Sabe? Então, eu acho muito legal exemplos de simplicidade que trazem grandes resultados. Assim, isso eu acho muito importante. Fantástico esse exemplo. Você veio, a ação veio de uma pergunta, de um problema, e se debruçou sobre os dados para obter respostas e estratégias, e deu certo. Ação muito simples que deu certo. Se nós pensarmos também em tendências de mercado, o que está mudando, né, no mundo, na nossa nova geração, qual é o comportamento dessa geração? Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho visto muito, que é as pessoas se preocupando com a saúde, né? Como nós sabemos, os jovens estão bebendo menos, estão indo menos para a balada, estão indo mais para a academia, os clubes de corrida não param, e a preocupação com a saúde e estética de uma forma geral é uma tendência atual no mundo e no Brasil. E quantas vezes nós estamos vendo aí os shoppings trazendo clubes de corrida ou ações de quadras de basquete, como nós citamos Sim. em outro episódio também, dentro do próprio mall. Também tem os eventos culturais, né, de shows e eventos, mas essa respiração pela saúde é uma tendência do mundo, que a gente já consegue assistir no feed, vai sempre falar sobre isso. Tá, em cima dessa tendência também, que perguntas eu posso fazer para o banco de dados para trazer esse público para o meu shopping? É um público que consome bem, que vai consumir artigos esportivos e vai poder usufruir de tudo que o shopping oferece.
e trazer, concentrar isso aqui, de novo, é uma experiência, né? Nós estamos falando algo que nenhum e-commerce, nada vai competir com isso. Chegando na reta final, ainda tem algumas coisas para falar aqui, mas entrando quase que no nosso último bloco de conversa, como você acredita que um shopping que usa muitos módulos de CRM, porque a gente tem progressões, né? Tem shopping que tem CRM e faz só campanha, tem shopping que tem CRM e faz campanha e empréstimo, outros fazem campanha, empréstimo e saque, e é uma progressão. A gente tem shoppings que quase gabarita o sistema todo, usa tudo, né? Pensando nessa relação com o cliente, né? Com essa fidelização de elo entre cliente e shopping, quanto você acredita que a utilização de todos ou diversos módulos do sistema pode criar esse elo, essa identificação do cliente final com a escolha por aquele shopping? Vamos lá. O dever de casa ali é de fazer uma boa gestão de CRM. Muitas pessoas podem dizer, eu não consigo fazer, eu não consigo usar tudo porque eu não tenho tempo, eu não tenho um profissional que faz isso. Mas vamos lá. O sistema está aí para poupar tempo e trazer facilidade no uso da informação. A palavra informática já diz isso, né? Eu estou informatizando, eu estou trazendo economias ali. Profissionais de mercado que trabalham bem com CRM, eu não consigo encontrar. Tudo bem, nós não vamos encontrar mesmo. Nós precisamos de... É a bola da vez. Todo mundo precisa de um bom gestor da informação, gestor de dados. O que é possível fazer? Treinar pessoas. Quantas pessoas nós vemos nesses shoppings que você citou que gabaritam o uso, que era um profissional curioso e disposto a aprender. E muitas vezes fazemos aí vários treinamentos online ou chamamos para vir aqui na nossa fábrica, conhecer todo mundo e passamos ali, fazemos uma imersão de aprendizados. Eu mesmo participei ontem de um treinamento com a equipe de marketing de um shopping que abriu recentemente e foi uma delícia o bate-papo. Eu pedi alguns dados para eles de ABL das lojas ou segmentação e eles já tinham tudo ali, era um shopping novo, estava tudo muito quentinho, já alimentamos o nosso CRM com tudo isso e já falamos das possibilidades e as meninas ali desse shopping, elas já estão evoluídas, já estão sendo capazes de fazer muito bem essa gestão de dados. Então, conte conosco para preparar esses profissionais, porque encontrar pronto mesmo, a gente tem que ter pessoas curiosas e que querem aprender. E a outra parte deixa com a gente ajuda a ensinar e a ter esse conhecimento. E depois nós vamos até aprender com essas pessoas, porque no dia a dia é tão operado ali pelo profissional que a gente acaba aprendendo. Ou vem um feedback, seria legal que tivesse mais essa pergunta no banco de dados. E se vocês fizessem isso? E se esse campo vocês mudassem? E isso traz a nossa evolução constante. Essa inovação que nós fazemos, ela é a quatro mãos sempre. Nunca somos nós sozinhos. Muitas vezes eu coloco ali a camiseta do shopping, eu já fiz isso várias vezes, de trabalhar no fraudário, trabalhar no saque, trabalhar na promoção, e ali no tete a tete eu consigo perceber e trazer inovações. Mas isso é muito pouco perto do dia a dia, dos 365 dias por ano que os profissionais estão ali. Então, nós aprendemos muito com vocês, profissionais de marketing e profissionais de shopping, e nós pegamos o que vocês nos trazem e fazemos a tecnologia, conectamos a tecnologia com as funcionalidades que vocês nos passam. Eu acredito que o mundo é dos curiosos, sabe assim, o curioso é aquele cara que não tá acomodado com o que já sabe e ele quer aprender coisa nova, mas para mim mais do que o curioso é a não vaidade de um possível desconhecimento, sabe? Porque a gente lida no dia a dia com muita gente que às vezes não sabe e não tem problema não saber, é muita coisa nova, só que a barreira da talvez vaidade ou da talvez falta de tempo, vamos olhar por esse lado, impede um pouco desse novo aprendizado, sabe? Então, assim, repito, né? Eu que tenho a oportunidade de falar com assistente de marketing, coordenador, diretor, gerente, e às vezes até chegar a superintendente, eu acho fantástico quando eu vejo alguém, principalmente de altos escalões, tendo essa postura, né? Curiosa
mas não vaidosa. Diz assim, cara, eu tô há 30 anos no shopping, mas eu não sei usar um sistema e não tem problema, sabe? O quanto é enriquecedor e o quanto é massa ver essas pessoas usando muito bem do sistema e tendo um ambiente novo, um horizonte aberto para extrair informações novas, para extrair dados novos e depois dizer, caramba, eu nunca tinha usado assim um sistema e ver o quanto é legal, o quanto dá para gerar de informação. Então, seja curioso. Sejamos curiosos, né? Isso é legal. Solano, tem uma frase que eu ouvi uma vez, que ela estava na porta de uma escola, que é: a pior pergunta é aquela que não foi feita. Alguma coisa assim. Era essa a Eu mensagem. nem sei se é essa, mas essa já é boa. Não era exatamente assim, provavelmente, mas numa escola. Pior pergunta é aquela que não foi feita. Quando nós somos criança, nós perguntamos muito. E tem uma fase da criança, quem tem uma criança em casa sabe que é uma fase chata, né? Chata pra gente. Perguntam tudo. E eu vivi essa fase recentemente com a minha filha e tomei o maior cuidado para não podar essa fase, né? Eu queria que ela fizesse realmente as perguntas e incentivava ela. Quando nós vamos ficando velhos, nós vamos, aquilo eu já tentei, aquilo eu já fiz e já não deu certo. Qual é o segredo? As coisas estão mudando muito. Aquilo que não deu certo há 5 anos, hoje pode dar certo. E hoje nós vivemos isso na CR Mall como empresa. Nós temos pessoas de todas as gerações. Apesar de eu não ter cabelo branco ainda, eu já estou perto dos 50 anos. Nós temos pessoas de 18, 20 anos. Uma geração totalmente diferente. E que muitas vezes trazem ideias que eu já tentei e já não deu certo. E eu me policio para falar, deixa eu ouvir de novo. Faz tanto tempo que eu tentei isso. Né? E quantas vezes nós vamos oferecer um treinamento para uma campanha antes do Natal e a pessoa fala, não, eu já uso o CR Mall, eu já sei. Poxa, tudo bem que você já sabe, mas tem coisa nova, vamos revisar. Então, essa curiosidade, ela é muito importante. Ou às vezes nós falamos um termo, né, ABL, tá? Área bruta locável. Mas tudo bem, tem gente que não vai saber. Às vezes o profissional acabou de entrar no marketing, veio de outro mercado, não está ainda familiarizado com essa palavra, e a pessoa fica, e ela tem vergonha de perguntar. A gente já viu isso acontecer. Qual é a BL das lojas? Daí a pessoa pergunta, o que é a BL? Tudo bem, ótimo perguntar. Ótimo, é quando pergunta. Tem que perguntar, tirar isso da frente. E isso, o tempo todo também a gente está ali com profissionais entrando, novas pessoas, e eu, sinceramente, evito termos, ou quando eu falo um termo, eu já explico o termo também. É a pergunta. Acho que isso é muito importante, essa curiosidade, e tirar da frente e tentar de novo. Aquilo que eu tentei e não deu certo, vamos tentar ser criança, ser a criança eterna. Steve Jobs falava muito isso, né? Num discurso que ele fez numa universidade, ele fala isso, nunca deixe de ser, ele usa o termo foolish, que é o termo de ser criança, de ser bobo, de ser curioso. E o Steve Jobs, ele foi assim, eu considero, até o fim da vida dele, e olha quanta inovação ele trouxe para nós, né? Ele revolucionou o mercado e nós acompanhamos isso e surfamos com ele esse mercado. Muito. Em 2007, que surgiu ali o primeiro iPhone, e em 2010 o primeiro tablet, logo em seguida nós começamos a usar o iPad como nossa plataforma do Pricer Kiosk, por exemplo. Então ele foi uma grande criança até o fim da vida. Não sei exatamente a idade que infelizmente ele se foi, mas ele era uma grande criança curiosa e a gente traz isso dentro da gente também. E eu tento me inspirar em caras como ele para ser curioso sempre. Eu falei que estava na reta final, mas é porque esse assunto ele é empolgante. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o que para mim é o elo entre essas duas coisas que a gente falou tanto. A gente normalmente costuma enxergar as campanhas como uma ação pontual. É um tiro curto, uma campanha de 30 dias, 60 dias, ou até menores. E o CRM como o contínuo. O CRM é a relação completa no dia a dia com os shoppings. E aí a gente tem o que para mim é o elo entre essas duas coisas, que é o clube de fidelidade. Que é o elo entre as campanhas e o CRM, né? Então, o quanto você acredita que o clube de fidelidade ele pode ser a cereja no bolo para essa relação
proximidade e talvez preferência não, mas essa escolha diária do cliente pelo shopping. Quanto pode ser essa cereja no bolo nesse relacionamento cliente-shopping? Vamos lá, eu considero que uma campanha já é um programa de fidelidade de tiro curto. Ela começa e termina, mas o que eu busco numa campanha é a concentração de compras e fidelizar o cliente para que ele escolha o meu shopping como uma concentração de compra. Quando nós falamos em um programa de relacionamento, primeiro ele tem que ser bem elaborado e tem que ter poucas fricções e tem que ser interessante. Então depende-se de um bom estudo, de boas perguntas para o CRM para escolher melhor os benefícios, os prazos, o tempo de expiração de pontos, ou enfim, as validades de tudo. A gente fala do índice RFV, que fala de recenticidade, frequência e valor. Esse índice, a recenticidade é quanto recente foi a última compra, quanto frequentes são as compras e qual o valor que as pessoas compram. Então nós damos uma nota ali de 1 a 5 em cada uma dessas variáveis. E só como exemplo, o cliente 555, ele veio há pouco tempo, ele comprou várias vezes e gastou um valor alto. O cliente 155, ele vem há bastante tempo, mas quando ele veio várias vezes e ele comprou um valor alto. O cliente 551, ele é o cliente que comprou recentemente, compra várias vezes, mas gasta bem pouquinho. Ele tem um ticket médio pequeno. Então é só um exemplo de formas de leitura para criar-se um programa de fidelidade. Programa de fidelidade bem criado, ele cria-se uma rotina de interação com os clientes. Essa rotina, ela muitas vezes não é como uma campanha, porque os benefícios não são tão bons quanto de uma campanha. Nós estamos falando de mães, namorados, pais e Natal. Mas já cria-se um hábito. Como o iFood virou um hábito e hoje é uma realidade, o programa de fidelidade ele gera um hábito do cliente em dizer mais sobre ele e acaba fidelizando. E nós temos a condição de fazer tudo em um único sistema. Um sistema de CRM com programa de fidelidade, com campanhas, com eventos, com gestões de relacionamento com o cliente, com integrações com Wi-Fi, com integração, com estacionamento. Nós criamos um verdadeiro data lake que todas as informações vêm para o mesmo lugar e esses 3 pontos que você citou, o fidelidade com o CRM e com a promoção, eles se casam, se interagem e criam esse hábito. Isso enriquece demais e aí cria-se aquela tradição de ter promoção. E a gente já falou isso em outro episódio também. Às vezes a primeira ação que eu vou fazer, ela não vai dar um resultado tão grande. Mas quando eu crio um hábito de que o cliente vem aqui perto do shopping, um shopping perto de você, consuma aqui, você vai ter uma boa experiência, isso vai trazendo cada vez mais um índice de participação de campanha, que esse é outro número que nós temos. Quantos % das notas emitidas pelo mall entram no shopping? Então, nós não vamos conseguir um índice grande na primeira campanha ou no primeiro programa de fidelidade dos primeiros tempos, mas depois de um tempo de rotina, esse número começa a aumentar. E nós temos aí um número bom, seriam 10, 12% das notas de um shopping entrando no programa de fidelidade na promoção, e o número excepcional de shoppings que tem essa tradição chegando em 60%. É um número absurdo esse. E então, depois que você já está com 60%, você consegue até economizar às vezes em divulgação, tudo, a campanha vai dar certo. Mas sempre fazendo boas perguntas para o sistema, definindo certo o ticket médio, os limites e os brindes que serão dados. Muito bom. Hoje acho que 9 a cada 10 shoppings falam sobre clube de fidelidade. Se não, já estão pensando em começar, estão avaliando. Você acredita que o clube de fidelidade ainda é um diferencial na escolha do cliente pelo shopping? Eu acredito que sim. Um programa bem relacionado, bem feito, ele pode sim ser um fator decisivo para uma concentração de consumo. O que a gente vê é muita ansiedade para criar-se o programa de fidelidade e algumas vezes decepções, né? De criar algumas regras e criar-se uma expectativa não alcançada. Então, por isso que é tão importante esse planejamento, essa boa pergunta ao banco de dados e estudar realmente o perfil do consumidor e verificar também a verba que se tem, né? Às vezes eu quero fazer algo
só que eu não tenho condições financeiras para fazer isso nesse momento. Então é importante escolher a melhor estratégia e o melhor momento para criar o programa de fidelidade e saber que isso é um trabalho muito sério e não é fácil, tá? Nós temos aí, como exemplo, as companhias aéreas que têm os grandes programas de fidelidade e é uma ciência isso tudo. Então, eu acho que tem que estar bem preparado para criar. Podem contar conosco, nós temos todas as tecnologias para colocar isso em prática, mas é um trabalho que nós não vamos resolver sozinhos, é sempre a 4 mãos e como eu disse, o que vier de criatividade do profissional, do shopping, do superintendente, do marketing, compartilhe conosco que nós vamos fazer virar realidade e ajudar aí a tomar essas decisões da melhor forma. Braga, muito bom. Obrigado mais uma vez. Para finalizar, queria que você desse um conselho para quem está pensando em começar. Poxa, meu shopping não tem nem CRM, eu faço só campanha, mas acabou a campanha, eu não uso mais os dados, não me relaciono com o cliente, com nada. Qual conselho você daria para quem ou quer começar ou para quem não tem ainda esse tipo de trabalho com os dados e com um relacionamento contínuo? Vamos lá, o conselho, criar ali uma estrutura de banco de dados, contratar aí um plano de CRM básico se estiver começando. Ali nós vamos ter toda a gestão de LGPD, nós vamos ter as possíveis ações de promoções acontecendo, já com os termos de consentimento, todos eles em dia. Já abre a possibilidade de começar-se a fazer as primeiras perguntas para o banco de dados, a criar-se os primeiros eventos, as primeiras segmentações, as primeiras ações, o primeiro feliz aniversário, começar pelo começo, né? Fazer o básico e em seguida vão se abrir janelas para fazer o uso dessas informações para grandes decisões e grandes ações de marketing que realmente gerem resultados, né? Então, o meu conselho é esse: começar pequeno e depois com os resultados e aumentando a verba, aumentando o estudo e aí esse produto se paga. É algo que não tem como dar errado. Um bom relacionamento com o cliente, ele é muito importante e ele otimiza demais a verba de marketing, que ela está cada vez mais apertada, né? Então, usar essa verba com inteligência é algo muito importante e o nosso papel aqui é ajudar nessa gestão da melhor forma. Eu acho muito legal essa ideia de dar o primeiro passo e o primeiro passo simples, né? Eu adoro analogias, principalmente quando a gente consegue fazer analogias que saem do assunto técnico. E você comentou, poxa, eu quero ter uma fidelidade gigantesco, mas eu não mando nem um feliz aniversário, que é um básico. E eu faço uma analogia que é bem pessoal, de um dos meus hobbies, eu toco bateria. E eu lembro quando eu tinha uns 12 anos que eu queria começar a tocar bateria, e eu assistia os bateristas profissionais tocando muito, fazendo grandes viradas. E quando eu pensava no que eles tocavam ali, eu sabia, cara, eu nunca vou chegar aí, porque eu não sei fazer nada. Eu não sei tocar um tambor. E quando eu comecei a fazer aula, eu entendi que, na primeira semana eu mexo só com um braço. Na segunda semana eu aprendo o outro braço. Depois eu coloco uma perna. E existe um processo, sabe? Então eu acho muito bacana como pontapé inicial essa ideia de, poxa, eu não preciso começar agora já tendo um clube de fidelidade com 30 regras. Não, eu posso começar talvez só mandando um e-mail de feliz aniversário para toda a minha base. E talvez daqui a pouco eu faça alguma interação com eles de quem gastou acima de tantos reais, ganha um ingresso do cinema, sei lá. Então eu acho muito bacana a simplicidade. E eu agradeci pela sua participação, já fazendo uma pergunta, acabei quase cortando o seu agradecimento para ser uma resposta. Então, mais uma vez, obrigado, foi massa o papo. Adoro esse tema e foi muito legal, mais uma vez. Obrigado, Solano. Eu acredito que poderíamos ficar aqui horas ainda discorrendo sobre esses assuntos que são muito entusiasmantes de se falar. Nós temos N exemplos aí, mas tenho certeza que estaremos de volta em breve com mais papos aqui. E aquela ideia eu acho muito legal de trazermos os profissionais de marketing para conversar conosco, discutirmos. E eu acho que isso vai ser muito enriquecedor também. Obrigado mais uma vez, Solano. Muito bom. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Hoje, a gente não vai colocar um material para você baixar. A gente já falou sobre vários materiais de apoio para vocês. Hoje a gente quer realmente nos colocar à disposição. A gente fala muito sobre a possibilidade de criar coisas novas, de começar a usar.
E a CR Mall hoje, ela tem realmente estruturas para você que tem um shopping pequenininho e está começando a trabalhar com os dados, a você que tem um shopping gigante e que talvez já esteja pensando e colocando na balança a importância da ISO, de um LGPD, da compliance, que é importante para todo mundo, é claro. Então, independente de negócios que vão ser gerados ou não, chama a gente, bate um papo. Eu estou falando de mim, o Braga está aqui também, mas nós temos uma equipe ampla, espalhada pelo Brasil, que tanto digitalmente como pessoalmente podem viajar, podem bater um papo com vocês, conhecer o seu shopping, e vai ser um prazer pra gente. A gente cresce muito quando conversa com vocês, quando ouve as necessidades de vocês, independente de negócios fechados ou não. Então, valeu, Braga. Obrigado a todo mundo que assistiu. Muito prazer produzir e fazer parte desse conteúdo. E em breve teremos mais oportunidades. Valeu. Tchau, tchau.